Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, tratando de um dos autores mais interessantes e ao mesmo tempo um dos maiores desafios para qualquer professor de filosofia, né? Que é dar aula de Kant. Kant, um autor muito denso, uma leitura muito complexa, que no ensino médio e nos vestibulares e Enem é cobrado uma ínfima parte dele, uma ínfima. Se nessa ínfima parte dele a gente já acha um absurdo, imagina compreender o pensamento desse cara que nasce em Kaliningrado, no que hoje seria Kaliningrado, que hoje estaria em porção russa, mas na época pertencia ao Império Prusso. Tá? O Kant fazia parte do contexto aí da transição do século XVIII para o século XIX, isto é, acompanha as mudanças e as evoluções que varreram a Europa dentro do iluminismo, como por exemplo a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, e fez parte daquele movimento que a gente vai conhecer como despotismo esclarecido, visto que era conselheiro de nobrezas e monarquias europeias, tá bem? Bom, nesse nosso vídeo, para a gente tentar ter uma abordagem bacaninha de Kant, e eu espero que a gente saia daqui tranquilo, eu sempre divido nos principais assuntos tratados desse autor, que é aquilo que aborda as questões do conhecimento, do belo e da ética. Tá? E de uma vez por todas, para a gente ficar bem tranquilo, todo o pensamento do Kant para as nossas aulas, exercícios e provas pode ser, para esses aspectos, tudo bem? Que eu tenho comentado com vocês, pode ser definido por uma relação entre as coisas pelo o outro, e o outro é algo universal. Assim é o campo do conhecimento, assim é o campo do belo, assim é o campo da ética. Vamos pensar um pouquinho então? Bom, primeira coisa básica, como que a gente vai definir foi feio, né? O conhecimento em Kant. O conhecimento em Kant, amados, se define praticamente por duas possibilidades. Ou conhecimento do nosso mundo, da nossa realidade, que a gente vai chamar de conhecimento fenomênico, ou conhecimento fora do nosso mundo, fora da nossa realidade, que no caso é aquilo, por exemplo, como a ideia de Deus, o sagrado, que é algo nomênico. E ele vai dizer que a gente tentar explicar as coisas do nomênico não tem como, porque é permeado por outras regras, por outras leis, que a filosofia não daria conta, ou talvez seria insuficiente na sua explicação. Por isso, falar de conhecimento em Kant é falar do mundo do fenômeno ou do mundo fenomênico, tudo bem? Então a filosofia kantiana está centrada nestas questões, aqui, da nossa realidade. Ao falar do mundo fenomênico, o Kant representa uma coisa fundamental, né? Eu tenho tratado com vocês que o Kant, ele representa, dentre outras coisas, uma parte da epistemologia que estava até então dialogando entre razão e experiência, Descartes, Bacon. O Kant ele era um cara racionalista, até que ele leu David Hume. Eu disse para vocês, né? E o Hume fala, olha, e o Kant fala, Hume me despertou do sono dogmático. E aí o Kant, ele rompe com o dogmatismo da razão e acaba, pessoal, inserindo a possibilidade de conhecermos as coisas pela razão e pela experiência. Ele concatena as ideias. Ele, inclusive, diz, faço aqui uma revolução, tal como a de Copérnico, uma revolução copernicana. Então, quando cair na sua prova o que é o conceito de revolução copernicana atribuído a Immanuel Kant, é, dentre outras coisas, a possibilidade de fundir as vias de conhecimento, razão e experiência, para que o homem cada vez mais se desenvolvesse e se evoluísse no campo do conhecimento, no campo da própria racionalidade. Ok? Tranquilo? A gente vai chamar a teoria dele de uma teoria mais crítica, por isso que vamos chamá-lo de criticismo. Pois bem, o Kant vai dizer que o conhecimento pode se dar dessas duas naturezas, né? Razão e experiência. Ou seja, quando é o conhecimento da razão, é a priori, antes da experiência. Quando é o conhecimento após a experiência, a posteriori, empirismo. Os dois são válidos. Cada forma de conhecimento tem uma forma de juízo. Então, por exemplo, a gente tem o juízo analítico, análise. O juízo analítico é algo universal. Gente, se é universal, é algo a priori. Ok? Tudo bem? Porque a razão é universal.
A gente tem essa base desde o Platão. Kant, inclusive, é platônico com questões aristotélicas. Ele está ali dialogando. Tá? O juízo analítico é algo mais associado ao campo, por exemplo, da matemática ou dos números. Um exemplo básico. Quanto que é 2 mais 2 nos Estados Unidos? 4? Não, é 4. Brincadeira, é 4. É algo universal. Então a matemática é algo universal. As regras matemáticas é algo universal. Tá? Esse juízo analítico, que é universal, mais do campo das exatas, como a matemática, o predicado está dentro do sujeito. Quando eu falo, por exemplo, um triângulo de 3 lados, eu já sei que um triângulo tem 3 lados. Já está definido isso. Quando eu falo, por exemplo, de algo em sua questão universal, como homem, como casa, como mulher, ou seja, ali já está inserido, por exemplo, uma série de outras informações que eu não preciso abordar. Quando eu falo homem, eu posso pensar nas questões do código genético, eu posso pensar nas questões, por exemplo, das zonas erógenas, a mesma coisa quando eu falo de mulher. Claro que a gente vai ter uma outra discussão a respeito de gênero, a respeito de sexualidade, tá? Mas quando eu falo homem, estou falando da construção, beleza? Já o juízo sintético é algo vinculado a um conhecimento a posteriori. Então, conhecimento a priori, juízo analítico. Conhecimento a posteriori, juízo sintético. O que é algo sintético? Algo sintético é algo que vem de uma síntese. O que é uma síntese? Um resumo. O que é o resumo? Algo que você teve que fazer. Quando você era criança ou talvez um pouquinho mais adolescente, sua professora ou seu professor pediu: fulano, fulana, faça um resumo de tal filme. Se você fez corretamente, sem consultar seus colegas ou sem consultar o Google, você teve que assistir e fez uma impressão a respeito daquilo. A mesma coisa seus colegas, ou seja, cada experiência é única, cada experiência é algo particular. Então, o juízo sintético não é universal, ele é particular, sacou? Beleza? Outra coisa, o juízo sintético é do campo das humanas, não do campo das exatas. Um exemplo. Olha, gente, o poder político em Vanuatu, uma ilha do Pacífico. O poder político em Tuvalu, o poder político, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Paraná, ou seja, estamos dentro do Brasil, mas cada um desses estados tem as suas particularidades. Estamos no globo e o poder político do Brasil difere de Vanuatu e de Tuvalu. Ou não sei, nunca assisti Vanuatu e Tuvalu. Dentre outras coisas, o juízo sintético, o predicado puxa o sujeito. Porque ele é particular. Eu preciso complementar uma informação. Exemplo, a palavra casa, ela pode ser colocada como algo universal, mas a casa do Flávio não. Então eu falo assim, gente, olha, passei ontem em frente à casa do Flávio e é uma casa azul. Ou seja, casa do Flávio é uma informação a mais, predicado puxa o sujeito. Então, por exemplo, a casa do Flávio é azul, isso quer dizer que, e não quer dizer ao mesmo tempo, que nem todas as casas azuis pertencem a alguém chamado Flávio, nem que todas as casas de Flávio do mundo são azuis, e de que nem todas as casas do mundo são azuis, ou não azuis. Entendeu a ideia? Eu precisei passar pela experiência. Eu vi lá a casa dele, vi algo a posteriori, atribui-se a isso um juízo sintético. Bom, se o Kant, conforme eu disse para vocês, é um sujeito que funde as questões da razão com as questões da experiência, ele concatena, então invariavelmente ele vai fazer a mesma coisa com os juízos. Então o que ele acaba criando, já que ele é a síntese do pensamento do Descartes com o pensamento do Bacon? Ele funda ou funde naquilo que vamos chamar como juízo sintético a priori. Sintético é algo a posteriori. A priori é algo analítico. Lembra que eu disse que ele encontra os dois? Ele encontra? E o que é o juízo sintético a priori? É quando a gente vai ter a formação de uma nova forma de conhecimento, que é um conhecimento particular, sintético primeiro, percebe? Com projeções ou observações gerais. Ou seja, eu vejo aqui e eu projeto como algo geral, como algo universal. Essa ideia do juízo sintético a priori dele, que é a coisa mais importante para esse nosso momento aqui, acaba sendo muito importante para a gente definir os próximos. O conceito de arte para ele é o mesmo
se a gente pensar por essa ideia. Então, eu vou te dar um macete. Antes de você ver essa parte, que eu vou começar agora, reveja esses primeiros minutos de aula, reveja por que o conhecimento dele é sintético a priori, porque isso é um gigantesco macete para você entender o campo de belo e de arte para ele. Olha só, o que é o belo e o que é a arte? Primeiro que lá no século XVIII, que é o cenário em que o Kant desenvolve as suas obras, a gente vai ter o surgimento do conceito de estética por meio de Alexander Baumgarten. Alexander Baumgarten é um pensador alemão que vai dizer que a estética é a ciência do belo, ciência do gosto. E o Baumgarten coloca o campo do belo e da arte como o campo do prazer. Então o Kant acaba tendo essa influência, tá bem? O Kant então vai dizer que o belo e a arte é algo de prazer, juízo de prazer. Gente, se é prazer é algo subjetivo. Se é subjetivo é meu, se é meu é particular. Ao mesmo tempo pode ser universal. Então é um juízo de prazer subjetivo que pode ser universal. Universal a priori. Bira, não entendi. Calma. O Kant, ele é platônico nessa ideia do belo pela harmonia, pela simetria. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado em ouvir hardcore. Quando eu ouço hardcore, eu surto. Mando para os amigos, mando para a companheira, mando para os alunos. Por quê? Eu ouvi esse som. Esse som existe antes de mim, antes de eu ouvi-lo. Esse som, ele existe independentemente de mim. E quando eu falecer, esse som vai continuar existindo. Então ele é algo universal. Universal, ele é a priori. Ele é analítico, ele é tal. Ele está suspenso aí, ó. Aí eu ouvi. Tragou para mim. Me causou prazer. Ele tá aí, ó, ele é universal, me causou prazer, tava solto. Uai, o que eu imagino? Pera lá, se ele tá aí para todo mundo ouvir e me causou prazer, então todo mundo também vai ter prazer. Por isso que a gente fala, olha esse som que legal. Porque a gente projeta para o outro universal. Eu comecei o nosso vídeo falando assim, ó, outro em Kant é algo universal. A gente projeta para o outro aquilo que nos agrada. É a mesma coisa que a gente vê um quadro, a gente fala, meu Deus do céu, fulano, olha esse quadro que incrível. E a pessoa às vezes até achou legal, mas não achou sensacional. Então por isso o Kant vai dizer que o belo, a arte, é algo que nos causa um prazer que pode ser universal, padronizado e estereotipado. O mesmo Kant diferencia o que é belo do que é sublime. O que é sublime é o belo que nos amedronta. Então, por exemplo, o sublime é o belo de natureza. A gente está, sei lá, assistindo um filme, ou de longe num lugar, e a gente vê aquelas ondas quebrando, e fala assim, nossa, velho, que louco, que coisa. Nossa, a natureza é bizarra mesmo, né, mano? A gente acha lindo. Mas ao mesmo tempo isso nos destruiria. Um grande exemplo disso quando a gente contempla os surfistas lá nas ondas de Nazaré, em Portugal, como a Maia Gabeira, que recentemente bateu o recorde de surfar uma onda de 22 metros. Uma onda de 22 metros é como se fosse um prédio, 21, um prédio de 7 andares. Você imagina um prédio de 7 andares sendo surfado por uma pessoa. Olha que coisa sensacional, mas olha que coisa que nos dá medo. Sublime. Sacou? Legal, né? Vem comigo. O último conceito para tratar aqui com vocês é o campo da ética. E o campo da ética em Kant tem influência de tanta gente. Tem influência de Baruch Spinoza, na valorização da vida e do tempo. Tem influência de questões até da tradição cristã, tá?
Bom, o Kant, a ética dele vai ser a ética da deontologia. Gravem bem esse termo. Eu tenho uma aluna, e eu sempre vou falar essa história, que essa história é muito boa. Eu não lembro o nome dela, na verdade eu lembro o nome dela, mas não vou dizer, porque eu acho que isso não é nem um pouco ético. Ético. Patuns. Que um dia ela estava assistindo a minha aula de Kant. E ela foi fazer o vestibular no domingo, a minha aula ela era na quinta-feira. Ela assistiu minha aula, assistiu as demais aulas dos professores naquela manhã, pegou o carro e foi com os pais dela fazer a prova no outro estado. E ela chegou lá para fazer a prova. Ela fez cursinho por muito tempo e ela não tinha ouvido, ou talvez não lembrava, é possível isso também, a palavra deontologia. Pois bem, essa aluna ela prestou o vestibular no domingo e a redação dela foi por uma nova deontologia. Essa aluna tirou a maior nota de redação naquele vestibular, um vestibular de uma instituição pública para medicina, e ela conseguiu passar no vestibular especialmente pela sua nota maior em redação. Então por que eu trago isso para vocês? Porque esse conceito de uma ética da deontologia, que eu já explico, ele é pensável até o dia de hoje. A deontologia se caracteriza como uma ética da ação, a ética do dever. Não é uma ética focada só para reflexão, para fazer você uma pessoa tipo good vibes para si. Ela é uma ética em exercício, é uma ética para o outro. Eu comentei com você no começo do nosso vídeo qual palavra poderia definir Kant, outro ou universal. Eu falei outro aqui, eu falei outro aqui, eu falo outro aqui. Essa ética ou essa mentalidade kantiana que invade o Ocidente, claro, por várias questões, colaborou para o surgimento da Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, colaborou para o surgimento da ONU depois da Segunda Guerra Mundial e indiretamente colaborou para pensamentos como, por exemplo, do Martin Luther King. Quando Luther King fala algumas frases, como por exemplo, temos o dever moral de desobedecer toda lei injusta. Quando Luther King fala I have a dream, famoso discurso dele, e as pessoas pensam, e é válido isso, dizer o seguinte, olha, ele estava lá dizendo para a questão do direito dos negros. Fato, mas esse mesmo discurso do I have a dream, ele fala do direito das mulheres, dos homossexuais, dos não religiosos. Então a ética do Kant é uma ética para ser vivida, é uma ética para o outro. O Kant está mais preocupado com o outro do que conosco. Sabe por quê? Porque todo mundo é outro de alguém. Eu sou outro de vocês. Vocês são meu outro. E o outro, queridos, não tem rosto, não tem face. O outro é o outro. O outro é universal. É igual a ideia cristã do próximo. Ama-te o próximo como a ti mesmo. Quem que é o próximo? O próximo é todo mundo menos eu. Porque eu sou próximo de alguém. Então percebeu? Se eu exerço uma ética da ação para o outro, automaticamente, não porque eu espere isso, automaticamente a sociedade que se pauta pelo outro também vai se preocupar comigo, porque eu sou o outro deles. Sacou? Legal? Vamos lá. Kant vai dizer que essa ética do dever, ela se configura em um beijo, um encontro, em um agir moral, uma ação moral. Há uma moral interna a nós, que nos é particular, mas está em todos. Então é algo particular e universal, racional e empírico, tá? Ou analítico e sintético. Há um agir moral, uma ação moral em nós. Há uma inclinação nossa para o bem, para fazer o bem. E essa inclinação para fazer o bem, ela acaba sendo colocada em prática quando a gente utiliza a razão como elemento disso. Então eu só posso pensar no outro, nessa prerrogativa kantiana, se eu automaticamente me emancipo pela razão, que eu já falo exatamente sobre isso. Bem, essa ação do outro e esse imperativo, essa ética do dever, deve ser colocada em prática. Chamamos isso então de imperativo categórico, que é quando a gente vai ter leis universais para o outro. Como, por exemplo, não faça com o outro aquilo que você não queira que faça com você. Queira que aconteça com o outro aquilo que você gostaria que acontecesse com você. E seja sempre favorável, sempre defenda, morra, se possível, brincadeira. Seja sempre favorável a leis universais justas. E contrário a leis universais injustas. Não é porque você tem direito que o outro não pode ter. Aliás, é uma contradição. Se você tem direito e o outro não tem, você não pode ter direito. Se você é livre e o outro não é livre, você não pode ser livre.
Porque a sua liberdade, o seu direito está eliminando o outro, está apagando o outro. Então, em Kant, a gente existe como extensão do outro. Porque todo mundo é outro, conforme eu disse para vocês. Nesse caso, a ação de uma ética da deontologia, que vai fazer com que esse agir moral seja colocado em prática, só vai ser possível mediante o esclarecimento. Isso faz parte de um texto dele. O que é o esclarecimento? Pausa. Lembra de despotismo esclarecido. Casamento do absolutismo com o iluminismo. Iluminismo, esclarecido, esclarecimento. O que é o esclarecimento? Que é a pergunta que ele faz lá em 8 páginas. Esclarecimento é quando a gente alcança a maioridade. Esclarecimento é quando a gente se emancipa. Quando a gente assume a autonomia. Tá? Ou um termo que a gente pode pensar a respeito de maioridade, emancipação e autonomia, a heterodoxia. Tá? Heterodoxia. Diferente da ortodoxia. A maioridade é o oposto à minoridade. A emancipação, oposto à prisão. A autonomia, oposto, por exemplo, à escravidão. Heterodoxia, oposto à ortodoxia. Entre outras palavras, o que o Kant está dizendo é que a razão nos leva a esta condição de agir eticamente. Ao mesmo tempo que a maioridade, a razão, faz a gente adquirir o conhecimento. Tem um dado momento lá que ele fala o seguinte, olha, tenho livros, mas não leio, peço para alguém ler para mim. Ou seja, eu optei em ficar nas trevas, optei em ficar na ignorância. Então, eu só posso pedir para que as pessoas respeitem o outro se elas assumirem a sua maioridade. E maioridade aqui não é no sentido de anos, faixa etária. É maioridade no sentido de assumir uma posição autônoma, onde só a razão é o elemento para isso. Uma razão que, invariavelmente, ela faz com que as coisas particulares venham à tona, sintético a priori. Está vendo o sintético a priori do conhecimento, que se repete no campo do belo, também se repete no campo da ética? Você ver o outro implica você valorizar aquilo que é a priori. Nesse caso aqui, toda forma de preconceito, de ignorância, é uma forma de pessoas que não assumiram a maioridade. Então, supomos que cai na sua redação um texto a respeito da valorização das mulheres, da valorização de pessoas negras, da valorização de pessoas que se identificam LGBTQI+, de pessoas que são indígenas, pessoas que são imigrantes de países pobres, ou pessoas que são de uma religião específica, ou que não são religião, ou que são políticos de um lado, políticos de outro, que são portadores de alguma deficiência, ou que, por exemplo, não têm acesso a algumas coisas. Como que a gente pode pensá-los? A gente pode pensá-los, dentre várias explicações, a partir de uma ética universal, voltada para englobar todos, voltada para englobar o outro. Tudo bem? Um beijo grande para vocês, nos vemos, tchau, tchau.